Afundada na miséria absoluta, Cuba decide acabar com a Revolução Socialista de 1959. Vamos entender tudo isso, uma vez que afeta diretamente aqui no Brasil. Grande dia! Quem me acompanha há um tempo já sabe que eu visitei a ilha prisão 2 vezes, em 2007 e 2022. Inclusive, nessa última vez que eu estive lá, muito triste por sinal, faltando alimentos, eu documentei absolutamente tudo com uma série de fotos e vídeos que foram ao ar ali no podcast da Brasil Paralelo. Aquilo me abriu portas para que eu pudesse sugerir e fazer outros documentários. Estive depois disso na Venezuela, em El Salvador, nos Estados Unidos nas eleições de Trump e com Milei na Argentina, onde ele sagrou-se vitorioso nas últimas eleições, que vem mudando a dinâmica macroeconômica do país, com dados que muitos duvidavam. Pois é, Cuba realmente foi uma das tristezas que nós visitamos. E essa semana eles anunciaram um conjunto de 176 medidas que introduzem o capitalismo na ilha. E textualmente, Miguel Díaz-Canel, o presidente cubano, disse que o socialismo leva ao fracasso e à pobreza na atividade econômica. Pois é, ele disse isso textualmente. E aqui eu separei algumas das 176 medidas anunciadas, mais especificamente 7, que eu considero essenciais. Vale lembrar que Cuba está numa tremenda escassez de energia, a indústria está completamente parada e sucateada e as pessoas na profunda miséria, sem alimentos. Eu testemunhei isso, eu vivenciei isso. Mas mesmo assim, as pessoas te recepcionam super bem, com um sorriso no rosto. Por isso, estou aqui na torcida por Cuba. E pedimos aqui do Brasil também que cada um possa torcer pela gente, para extirparmos o PT do poder. Uma vez que, desde o início da Revolução Cubana, Luiz Inácio Lula da Silva sempre apoiou cada um desses líderes. Sempre. Ele, inclusive, ajudou a formar o Foro de São Paulo nos anos 90. Nunca escondeu o seu apoio por regimes autoritários socialistas comunistas e a sua devoção pela causa. E vale lembrar que dos 25 anos desse século, 20 anos são comandadas por essa pessoa, Luiz Inácio Lula da Silva. Portanto, na torcida de Cuba, vamos falar aqui das 7 principais medidas que foram anunciadas que podem começar a mudar o destino dessa ilha. A primeira delas é que estão autorizados a operar bancos privados e inclusive criptomoedas na ilha. Não apenas operar, como eles podem agora ceder crédito, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica. E mais, as pessoas podem legalmente deter criptomoedas, inclusive blockchain. Estamos falando de um Estado marxista-leninista permitindo o uso de criptomoedas, ou seja, sistemas de blockchain completamente descentralizados que não passam pela mão do Estado de maneira legalizada. Percebam como eles precisaram assumir, de fato, que o socialismo é realmente um fracasso. Eles já vinham se empobrecendo ano após ano. No começo, tudo parece uma beleza. Chegou em 2026 já na profunda miséria, com falta de alimentos, com a pressão feita por Donald Trump, justamente eles acabaram estrangulando por completo um regime que, ao longo dos anos, matou crianças, colocou pessoas na doença, em que não há insumos básicos para medicamentos, para hospitais. Portanto, eles precisam ser erradicados para o bem dos cubanos. Repito, um povo tão simpático e animado que nos recepciona super bem. O segundo ponto de mudança importante é que empresas públicas se tornarão sociedades anônimas, ou seja, empresas públicas sendo privatizadas, com participação inclusive, se quiserem, de cubanos que emigraram, ou seja, o capital dos cubanos exilados, que fugiram, que moram fora, passando a ser legalizados agora e sócios de empresas privadas em Cuba. É uma mudança radical se isso de fato vier a ser implementado, como inclusive foi anunciado por eles mesmos. Dentro desse segundo ponto, é importante mencionar que empresas poderão agora quebrar, algo que deveria ser normal dentro de um sistema de capitalismo livre, coisa que não acontece, inclusive aqui no Brasil. Afinal de contas, o governo adora transformar os amigos do rei e aquelas empresas ineficientes, mas que têm relacionamento com o governo, em empresas que se perpetuam no tempo. Basta pegar o dinheiro do pagador de imposto, socializar esse prejuízo e dar privilégios a essas empresas, através de subsídios, créditos ou até mesmo subvenções. Ou seja, você é ineficiente,
não consegue vender abaixo do seu preço de custo ou ser competitivo como seu concorrente ou concorrente estrangeiro, toma dinheiro do pagador de imposto, vende a preços mais baixos, tira o teu imposto, mas do teu concorrente não. Ou seja, um capitalismo perverso que se chama capitalismo de Estado. E muitos acabam culpando o capitalismo sem perceber que não estamos vivendo nesse sistema, uma vez que há uma intromissão e uma intervenção do Estado por completa. Pois bem, agora em Cuba as empresas poderão quebrar. Significa que não mais será usado o dinheiro do pagador de imposto para gerar subsídios para manter essas empresas ineficientes funcionando. Um ponto importante a ser colocado é que as pessoas acreditam que a economia é um mecanismo de distribuição, mas não é, ela é um mecanismo de cooperação, ou seja, são milhões e infinitos agentes econômicos no mundo todo tomando milhões e infinitas decisões constantemente, que nós sequer sabemos quais serão as nossas decisões. Portanto, é impossível você centralizar nas mãos de poucos burocratas as decisões que nós sequer sabemos que nós tomaremos. É simplesmente impossível e leva à ineficiência, à imoralidade. Quando você entende que a economia é um mecanismo de cooperação e não de distribuição, fica muito claro que todas as medidas tomadas pelos burocratas para controlar as decisões que são aleatórias, voluntárias e nós sequer sabemos quais serão nossas decisões, elas se tornam completamente ineficientes e injustas. Ou seja, se você não sabe a decisão que você vai tomar ou não sabemos quais conhecimentos que estão ao nosso redor que nos juntaremos para formar um produto ou um serviço que agregue valor, quando os burocratas centralizam nas mãos deles essa possibilidade de tomada de decisões de todos os agentes econômicos ao redor do mundo, claramente você está dando um poder para alguém que não conhece essas decisões e nenhum ser humano do mundo conhece, por mais inteligente que seja, você está dando total autonomia para que esses burocratas decidam por tomadas de decisões que nós sequer conhecemos. Consequentemente, o que eles fazem é justamente dizer que a economia é um mecanismo de distribuição para que eles possam justificar a tomada do capital privado, principalmente através dos impostos e de endividamento que você paga através da inflação, para justificar as suas ações autoritárias para tirar o dinheiro de uns em direção a outros. E de quem tirar para quem colocar, eles decidem. Eles decidem o que é estratégico, eles decidem os setores que supostamente são mais vulneráveis, eles decidem quanto e como tirar. E nós não temos a quem recorrer. Pois é, no momento em que eles param de fazer esse tipo de intervenção, as empresas que recebem dinheiro através de subsídios ou créditos da socialização do prejuízo, porque o governo pega o dinheiro de todos os pagadores de impostos e direcionam a um grupo de empresas que são grupos de amigos deles, no momento em que essas empresas param de receber esses favores, e aqui no Brasil acontece isso, se elas não conseguem produzir a preços competitivos, elas simplesmente quebram. Mas num sistema socialista ou socializado, o governo pega mais dinheiro e distribui para os seus amigos. O que acontecerá em Cuba agora é que eles poderão quebrar, ou seja, não mais poderão receber dinheiro do pagador de imposto. Ou seja, quem faz bem sobrevive e quem não faz, quebra. É justamente o que deveria acontecer em todo lugar do mundo. Me fala, na sua empresa não é assim? Seja você o dono ou em uma que você trabalha, se você não é amigo do rei, não te cortam do jogo se você não produz de acordo com a demanda? Isso é normal? Deveria ser assim. Por que é que eu vou me manter no jogo se eu produzo algo que não há demanda? Isso é um recado, por exemplo, para muitos artistas que acreditam que eles devam receber dinheiro de auxílio, de subsídio, de subvenção, mesmo quando não há demanda para o seu produto ou o seu serviço. Mas eles acham que a sociedade é obrigada a consumir aquilo que eles produzem. Lê do engano, isso é uma sociedade autoritária. Ou seja, dentro disso, o governo cubano permitirá a desvalorização de sua própria moeda e as empresas que não consigam acompanhar todo esse processo de mercado simplesmente serão liquidadas. Palavras do próprio governo cubano. O terceiro ponto é que eles abandonarão o modelo centralizador de preços fixados. Não mais se controla preço. Eles estão atrasados mais ou menos 60 anos nesse processo, mas antes tarde do que nunca. Os preços, portanto, serão estabelecidos pelo mercado, como eu acabei de explicar, num mecanismo de cooperação de decisões aleatórias
dos milhões de consumidores. E a resposta disso é o preço de um produto, mais alto ou mais baixo. Mas não sou eu falando, escute o presidente de Cuba. Por eso también vamos a corregir una política que no dio los resultados esperados. Los topes de precio en la práctica no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde o que se mantuvieron inamovibles en desconocimiento de la realidad económica cambiante, limitando a todos aquellos que desean desarrollar su actividad económica en el marco de la legalidad y de forma transparente. Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general, como explicó el primer ministro. Que impressionante, um marxista, socialista, comunista, assumindo que o controle de preços leva ao fracasso econômico, ao mercado ilegal, a mais inflação e a escassez do produto, com prateleiras vazias. Repito, 60 anos de atraso para ele falar isso, mas parece que Miguel Dias-Canel já conhece mais de economia do que Haddad, do que Lula, do que Gleisi Hoffmann e do que grande parte dos eleitores da esquerda. Um quarto ponto importante é que se eles não mais controlarão e fixarão os preços de produtos e serviços, eles também acabam com a chamada escala salarial única. Em Cuba, hoje, você tem uma escala salarial com 32 níveis. Se você está num nível superior, você ganha um pouquinho a mais. No nível inferior, um pouquinho a menos. Uma diferença muito pequena, quase que irrisória, para padrões normais ocidentais de economia um pouco mais aberta, mas que em Cuba faz total diferença. Ou seja, isso será eliminado e as empresas poderão negociar um contrato privado com seus funcionários para dizer se eles agregam mais na sociedade mercantilista, eles ganharão mais. Se agregam menos valor, eles ganharão menos. Bastante óbvio, mas não para uma economia comunista e, pelo visto, também não para o PT, que quer continuar com o modelo vigente lá dos anos 40 de Getúlio Vargas através da CLT, com uma série de imposições que nem mais os funcionários querem. Um outro ponto importante é que haverá agora direitos de propriedade sobre mercado imobiliário. Eu lembro muito bem quando eu fiquei num Airbnb em Havana, que o prédio por fora estava caindo aos pedaços. Por dentro era muito legal e tudo novinho. A dona era uma cubana casada com um italiano que morava em Milão. Portanto, ela trouxe absolutamente tudo da Itália para montar aquele apartamento. E o vizinho estava vazio, que era também de uma cubana casada com um suíço que morava em Genebra. O apartamento tinha por volta de 100 metros quadrados e estava à venda por $800. Eu e o Fábio, que foi comigo depois para Venezuela, para El Salvador, inclusive olhamos de como poderíamos comprar esse apartamento. No pior cenário, perderíamos $400 cada um. Mas a verdade é que a burocracia era tanta, uma vez que estrangeiro não poderia ser dono de propriedade. Agora, com a mudança, se você compra um terreno para construir, você obtém o direito de propriedade e usufruto daquele espaço por 99 anos. Você pode explorar comercialmente ou vender a terceiros durante esse período de 99 anos. É mais ou menos como o modelo chinês ou o modelo vietnamita. Agora, se você compra algo que já está construído, você passa a ter esse direito de exploração e de usufruto por 50 anos consecutivos. E vale lembrar que isso é permitido agora para o cubano e para o capital estrangeiro. Ou seja, nós poderíamos agora comprar aquele apartamento por $800, que se essas medidas entrarem em vigor, não estarão mais $800 daqui a pouco. Um sexto ponto importante é que o setor privado cubano agora poderá estabelecer conexões com fornecedores e clientes estrangeiros sem passar pela intermediação do Estado. Vale lembrar que tem um grupo em Cuba que chama GAESA, que é controlado pelos militares. E segundo estimativas, ele é dono de metade do PIB cubano. São militares muito próximos ao governo que justamente comandam a economia como um todo. E aqui tem um grande ponto que eu falarei logo à frente no final. E um último ponto importante a salientar, que pode ser simbólico, mas é extremamente relevante, é o fim da chamada livreta de alimentação, que eu mostrei nas minhas fotos. Cada cubano tem uma livreta onde mostra os alimentos que ele pode pegar naquele mês e os alimentos que ele já pegou naquele mês. Eu testemunhei, entrevistei pessoas que estavam há mais de 3 meses sem conseguir frango ou qualquer outra proteína. Tinham à disposição ali repolho, arroz, mas a proteína não, e muitos, quando podiam, compravam no mercado
paralelo. Os que não podiam simplesmente ficavam sem, portanto, estão eliminando essa livreta de alimentação, onde eu também testemunhei e filmei muito os mercados estatais de alimentos com as prateleiras completamente vazias. Ou seja, eles anunciaram o fim do subsídio da cesta de alimentação a todos e dizem que focarão num programa de subsídio àqueles que são realmente necessitados e não à camada inteira da população, que hoje em Cuba todos são necessitados justamente por conta do modelo socialista fracassado. Não há nenhuma lei ainda que materialize toda essa mudança, mas há já a intenção e a divulgação dessas medidas anunciadas, portanto é um passo extremamente relevante. Mas também vale salientar que os militares e a cúpula mafiosa e essa casta extrativista continuam no poder em Cuba. Não adianta apenas anunciar essas mudanças que já darão uma bela flexibilidade para a economia cubana, mas eles precisarão ao longo do tempo serem extirpados do poder. Caso contrário, continuarão roubando de forma estrutural grande parte da população, mesmo com medidas abertas. Tanto é que muitas economias não são socialistas ou comunistas planificadas centralmente, como é Cuba, e são países pobres. Um exemplo disso é o Brasil. Em todos os termos de análise econômica, em PIB per capita, renda per capita, o Brasil é um país pobre e não é um país tão fechado quanto Cuba. Apesar que quando analisamos as proporções entre exportação e importação do PIB, nós estamos mais próximo no quartil com Cuba do que países mais abertos ao mundo, que são os países mais livres e de primeiro mundo, com maiores rendas e com maiores PIB per capita. Mas bom, é impossível comparar Brasil com Cuba. Mas mesmo assim somos um país completamente pobre. Dito isso, é importante que toda essa casta saia do poder de Cuba, para que essas medidas possam surtir efeitos ainda mais rápidos. Abandonar o socialismo é ótimo, é perfeito, é necessário, é urgente. Mas aliado a isso, precisa ser implantado o liberalismo para que as empresas possam atuar, o capital estrangeiro possa fluir e os preços possam de fato ser definidos livremente, para que as pessoas tenham mais oportunidades, acesso à renda, cubanos que estão lá fora possam voltar, empresas possam investir em um local onde tem absolutamente tudo por produzir. E para isso se faz cada vez mais necessário retirar essa casta parasitária, autoritária do poder, que sempre fingiu cuidar e querer o bem da população, mas no fundo eles sempre querem apenas o seu bem e enriquecerem. E a verdade é que eles pouco se importam para a população e todos conseguiram enriquecer, inclusive a casta parasitária que sempre apoiou Cuba aqui no Brasil. Seguimos.